Boa noite, cara acadêmico. Tudo bem com você? Espero que esteja bem, né? Hoje nós teremos, né? Iniciaremos nossa aula de número 3. E nessa aula nós trataremos sobre as principais atividades da área do patrimônio. Lembrando, né, que na aula de número 1 nós vimos sobre o contexto histórico da gestão de recursos materiais e patrimoniais, tá? E na aula número 2 nós vimos sobre as atribuições dos órgãos de patrimônio. Tá? Então, hoje a gente vai agregar algo mais, né, levando em consideração que nós já dialogamos lá na aula de número 1 e na aula de número 2. Nesse sentido, eu pergunto a vocês, né, eu sei que você já leu o material, né, provavelmente já assistiu o vídeo complementar, que está lá no seu ambiente, né, lá no Educa, e mediante leitura, né, na sua opinião, quais as rotinas do controle de patrimônio? Nós já falamos, inclusive, sobre isso nas 2 primeiras aulas, né? Então, Chavanata, ele disse o seguinte, que ao Departamento de Material e Patrimônio, compete gerir o estoque de bens patrimoniais e dos materiais de consumo. E como que seria essa gerência desse estoque, né? Atestar, né, ver se estão em perfeitas condições, se foi recebido o material adquirido, né, se confere com a nota fiscal, né, e isso ele pode acontecer de forma isolada, em algum órgão específico, ou com outros órgãos da administração. Por exemplo, 2 secretarias juntos, né, realizar um processo em comum, né, ao invés de cada secretaria realizar um processo para aquisição, essas secretarias elas vão unificar o processo e fazer isso de forma conjunta, né? E atestar conforme o produto adquirido, né? Como eu já disse, mediante a apresentação dos produtos, deve-se apresentar a nota fiscal, né? Para que a pessoa responsável pelo recebimento desse bem, ele possa conferir aquilo que está recebendo. Mas e aí, como funciona esse cadastro de patrimônio? De agora em diante, você vai ouvir e ler muito sobre a palavra inventário, né? Aí, o inventário é o quê? É uma relação, né, de todos os bens da organização, do órgão, né, ou da empresa, né, onde, lá na aula número 2, eu falei, dei um exemplo lá de um computador que está na minha mesa e eu que tenho que cuidar dele, zelar por ele, né, e que há uma identificação que esse computador, ele está sob a minha responsabilidade. Então, o inventário, ele diz disso, né, uma relação de todos os bens pertencentes àquele órgão, né, e dizendo onde está localizado esse bem, né, que setor ele está, né, sob o uso de quem, de que servidor. Então, o inventário, ele traz essas especificidades. E como funciona o cadastro do patrimônio, né? Esse cadastro do patrimônio, ele vem acompanhado de uma avaliação, né? Como assim, de uma avaliação, né? Ele vem dizendo todo bem adquirido, todo bem pertencente de determinado órgão, ele precisa passar por uma avaliação, né? E aí, a avaliação, ela serve para quê? Para determinar o valor real de cada bem, né? A gente sabe, a gente vai ver mais adiante, que à medida que o tempo vai passando,
esse bem ou esses bens, eles depreciam, né? Quer dizer o quê? Que esses valores vão caindo. Por quê? Quanto mais usado, mais tempo passando, mais o valor vai diminuindo do bem, certo? E aí, um outro aspecto é a revisão, né? O que é a revisão, né? Diante dos dados apresentados, no caso, na avaliação, quando ocorre a avaliação, a revisão serve para quê? Para reavaliar cada item, né? Cada equipamento, cada bem de um determinado órgão, né? E aí essa revisão ela determina, ela faz uma estimativa de qual é o valor desse bem, tá? E aí, como eu falei anteriormente, à medida que esse bem vai sendo usado, passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, é claro que ele vai perdendo valor. A esse, a essa per, essa questão da diminuição do valor, né, nós chamamos de depreciação, quer dizer, o valor vai caindo, né, ao final do tempo útil de vida, né, daquele objeto, daquele equipamento, daquele bem, ele vai perdendo o seu valor gradualmente. Quais as vantagens o cadastro de patrimônio oferece, né? Uma das vantagens é o quê? Controle sobre os equipamentos de locação, né? Ou seja, levando em consideração este exemplo, por exemplo, uma peça ela é enviada para um determinado cliente, né? Para que você possa enviar essa peça, você precisa saber onde ela está, onde que ela está guardada no depósito lá, onde a localização dela no estoque. Tem ela em estoque, né? Então, a partir disso, isso só é possível mediante o controle desses bens, desses equipamentos, por parte, né, ou da empresa, ou por parte do órgão. Vamos tomar como exemplo uma escola, né? Uma escola, ela solicita à Secretaria de Educação mobiliários, como, por exemplo, mesa, né? A mesa está precisando, a escola está precisando. Então, assim, há um setor responsável, o setor de patrimônio é responsável pelos materiais, pelos recursos materiais e patrimoniais. E aí, esse setor, esse departamento, ele sabe se vai ter lá, vai ter a mesa, né? Se ele vai poder atender o pedido, a solicitação da escola. Por que ele vai saber? Porque ele tem um controle, né, de tudo aquilo que a secretaria disponibiliza para os demais órgãos. Por exemplo, no exemplo, a escola, ela é parte da SEDUC, no caso, no estado do Tocantins, né? Então, o setor, o departamento de patrimônio, ele é responsável por esse controle, né? Então, ele vai conseguir identificar por meio do controle se vai haver mesa disponível ou não. Através do relatório, né, do cadastro de patrimônio, é que é possível saber se há algum bem quebrado ou se está em manutenção. Por exemplo, as secretarias, elas possuem carros disponíveis para os órgãos que sob uma responsabilidade de uma determinada secretaria. Então, suponhamos que um veículo de um desses órgãos, eles quebrem, né? Quebrou e tal, ele precisa ir para manutenção. Então, por meio desse controle, né? Por meio do cadastro desse veículo junto à secretaria, em decorrência do controle efetivo, o setor ele vai ter conhecimento e condições
de saber onde está localizado, né, e a partir daí emitir um relatório da situação do veículo, por exemplo. Se ele está em mau funcionamento, se ele está precisando de um reparo, se ele não tem mais vida útil. Então, a partir do relatório é que se vai tomar alguma providência em relação àquele bem. Uma outra vantagem do cadastro de patrimônio é o histórico rápido de locações, né? Nesse caso, nesse sentido, no final dos períodos fiscais, né, dos exercícios e de planejamento, é sempre importante que a empresa ou que o órgão verifique o histórico dos serviços prestados até o momento, né? Quanto mais detalhes úteis, melhor tende a sua análise. Então, por aí a gente percebe o quão é importante o departamento, o setor de patrimônio, né? E em relação de transferência do patrimônio, né? Há a possibilidade de transferir patrimônio para outro órgão? O que você acha? Há essa possibilidade? Então, o que o autor nos diz? Ele diz que a transferência de carga patrimonial, ou seja, transferência de patrimônio ou de bens entre órgãos, né? Ela consiste em quê? Em movimentar um bem de um órgão para o outro, né? Por exemplo, bens móveis, né? De natureza permanente. O que é natureza permanente? Né? Que ele tem uma vida útil grande, né? Então, há essa possibilidade? Há, né? Por meio de registro, né? Do registro. Essa transferência ela só é possível porque o setor de patrimônio tem um registro efetivo daquele bem, né? Então, hoje, na era digital que nós vivemos, é possível que esse processo seja bastante ágil. Por quê? Porque todos os sistemas, eles são informatizados. E para doar bem público, pode ser doado, né? É regra que não pode haver doação de imóveis públicos, né? Desde que não esteja previsto de encargos de interesse público, né? Então, nesse sentido, essa previsão de encargos, sendo de interesse da administração pública, eles devem ser cumpridos, né, com prazo determinado em lei, né. Caso esse prazo ele não seja cumprido, pode sofrer penalização, né, de reversão ou de retrocessão do bem ao poder público, ou seja, reverter o processo de doação, sendo assim, se for o caso de interesse público da administração pública. E o que é cessão do uso de bem público, né? Cessão quer dizer o quê? A transferência gratuita de um bem público, de um órgão para outro órgão. Também se for de interesse da administração pública. Então, cessão de uso do bem público, quer dizer, transferir de forma gratuita de um órgão para outro órgão, caso seja interesse da administração pública. E assim, nós finalizamos nossa aula de hoje. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e aguardo você na nossa próxima aula.